Hoje vamos falar sobre um dos casos mais bizarros de Hollywood, envolvendo Johnny Lewis, um jovem e talentoso ator que marcou todos nós fãs de Sons of Anarchy, onde interpretava o atrapalhado prospecto Keith Epps, o meio-saco. E quando eu digo bizarro, é porque diferente de vários exemplos que vemos de jovens atores que perderam o rumo para as drogas e álcool, esse não foi o caso de Lewis. Então eu te convido para junto comigo olhar esse caso sob uma nova perspectiva. O que teria realmente acontecido ou levado Lewis a fazer o que fez? É exatamente sobre a ascensão e o declínio com o final trágico de Johnny e os perigos de lesões na cabeça não tratadas que vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender com essa história. Fala galera, Malone aqui. Antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado. Se você for novo por aqui, peço que você se inscreva. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Aproveita também e segue a gente lá no Instagram, porque a gente tá postando conteúdo lá todo dia. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Jonathan Kendrick Lewis, mais conhecido por seu nome artístico Johnny Lewis, nasceu em 29 de outubro de 1983 em Los Angeles, Estados Unidos. Filho do meio do casal Michael e Devona Lewis, que apesar de terem vindo de famílias judaicas, acabaram ingressando na Cientologia, religião de origem americana. Os pais de Johnny não eram membros comuns da Cientologia, eles atingiram o nível mais alto dentro da mesma polêmica religião de Tom Cruise. E desde cedo a maior paixão de Johnny Lewis sempre foram as artes. Desde os 5 anos de idade, Johnny já fazia parte das peças de teatro da escola. Não demorou para que Johnny, com apenas 7 anos de idade, já estivesse aparecendo em inúmeros comerciais e pequenos papéis em filmes e seriados. Após terminar o colégio, Johnny se mudou sozinho para Nova York. Jonathan, que já era figura carimbada em comerciais e pequenos papéis, continuava se empenhando em muito, sempre estudando, lendo e praticando a sua segunda maior paixão, que era escrever poesias. E foi em 2000 que as primeiras oportunidades de grandes papéis surgiram, como nos famosos seriados Malcolm in the Middle, que eu adorava e passava na Record, e em um seriado que só passou nos Estados Unidos chamado Seventh Heaven. A partir daí, oportunidades já eram o que não faltava para Johnny, que fez parte do elenco de grandes sucessos como Drake e Josh, The O.C., Smallville, Bones, Cold Case e filmes como Uma Chamada Perdida e Alien vs Predador 2. Nesse meio tempo, Johnny engajou um namoro com a estrela do pop Katy Perry. Porém, as divergências entre religiões da família de Johnny, que eram da Cientologia, e da Katy, que são evangélicos, aliado aos dois estarem no auge da carreira e cheios de trabalho, culminou com o término do namoro apenas um ano depois. Foi então que, em setembro de 2008, iria ao ar o seriado que mudaria de vez a vida de Johnny Lewis. Ele era Sons of Anarchy. Criado e dirigido por Kurt Sutter, Os Filhos da Anarquia, como ficou conhecido no Brasil, conta a história de um motoclube fora da lei da cidade fictícia de Charme, onde em um roteiro meio que shakespeariano, baseado em Hamlet, algo que Sutter chamou de Hamlet sobre Harleys, mostra a vida de Jax, que teve o pai morto e teve a presidência do motoclube usurpada pelo seu irmão de motoclube Clay Morrow. Em meio a todos os ótimos personagens, a
havia o amado Kip Epps, o meio-saco. Ele era um prospecto dos Filhos da Anarquia e era um veterano de guerra do Iraque. Guerra essa que foi onde ele perdeu um dos testículos, daí o apelido meio-saco. Kip estava mais para um alívio cômico do que qualquer outra coisa, já que era vítima de todo tipo de humilhação e zoeira dos membros full patch do motoclube. Mas nós, os fãs da série, já tínhamos grande carinho pelo personagem. Porém, quem não estava muito feliz com o rumo que o meio-saco estava tomando era o próprio intérprete, Johnny Lewis. Lewis era um ator que no momento estava mais interessado por papéis desafiadores. E como artista, ele não estava tão animado com o rumo que o seu personagem estava tomando. O meio-saco servia apenas como alívio cômico e em certo ponto estava apenas servindo de gancho para tramas menores, ou um mero garoto de recado. Eu vou colocar um implante. Colocar o quê? Um cantante? É um saco falso. Um implante. É um implante. Pra, tipo, dar simetria. Dar equilíbrio. Tá falando sério? Tô esperando a autorização do seguro-saúde. Sem ver que seu personagem teria alguma utilidade maior para a série, Johnny pediu para conversar com o criador da série, Kurt Sutter, e expôs o seu descontentamento e perguntou para Sutter se ele via algum futuro para o seu personagem. Sutter resolveu pensar um pouco sobre o que iria responder e dias depois houve uma troca de e-mails. Depois da nossa conversa, eu refleti muito nos últimos dias. Queria agradecer por ter sido honesto, respeito o seu profundo compromisso com o seu processo criativo e honro suas necessidades como artista. Eu tentei olhar para frente para ver o que estava reservado para o meio-saco, e não tenho certeza se vou ser capaz de satisfazer suas necessidades criativas. Eu odiaria ter essa mesma conversa com você no final da terceira temporada. Por isso, acredito que é de interesse criativo de todos dizer adeus para o meio-saco. Como você pediu, eu encontrei uma maneira heróica e legal para ele sair no episódio 13 da segunda temporada. Ele morre a serviço de Jax e do motoclube, salvando a vida de Abel. É uma maneira sangrenta e honrosa. Assinado Kurt Sutter. E Johnny respondeu: obrigado por me avisar com antecedência, eu agradeço muito, e é claro que eu não vou contar nada por aí, até que o roteiro seja lançado. Eu realmente aprecio por você entender o meu ponto de vista. Foi uma coisa difícil de trazer à tona. Significa muito pra mim que você foi tão grande em entender isso. Foi um verdadeiro prazer desempenhar o papel e lamento partir, mas respeito a decisão. Em um olhar honesto para o futuro é o máximo que eu poderia ter pedido. Sair a serviço da família Sons of Anarchy é trágico e bonito, e uma maneira perfeita para ele morrer. Além de tudo, aprendi muito trabalhando com você. Tem sido um passeio muito louco e estou feliz por ter feito esse personagem. Obrigado por tudo, Johnny Lewis. Diferente do que a mídia ventilou na época, não houve briga nem nada. Johnny Lewis queria muito seguir um rumo diferente e Sutter foi honesto em dizer que realmente ele não tinha grandes planos para o personagem. Uma pena para nós, mas cada um sabe o que faz e o que quer da própria vida. Após deixar os Filhos da Anarquia, Johnny foi perseguir o seu sonho de ser um escritor de romances e poesias. Para isso, ele ficou sabendo de um lugar tranquilo e acolhedor para esse tipo de artistas. O local era uma grande e aconchegante casa em Los Feliz, Hollywood, chamada Vila dos Escritores. Essa casa era de propriedade da viúva de 81 anos, Catherine Davis, mais conhecida como Miss Cat, que após perder o seu marido e vivendo sozinha naquela casa gigante, resolveu alugar os quartos para artistas mais reservados. A casa era espaçosa e luxuosa com belas mobílias, com aluguéis que variavam entre $1.600 a $3.000 por mês. Mas grana para Johnny não era problema. Então esse era o lugar ideal para os artistas que não curtiam tanto as badaladas noites de Los Angeles. Sim, Johnny não usava drogas nem álcool e raramente
raramente ia para festas. Seu negócio era um jantar com os amigos, jogando xadrez ou assistindo filmes. Então, para ele, a Vila dos Escritores era o lugar ideal. O ator já estava namorando outra garota na época, e depois de um tempo ele descobriu que seria pai, porém, quando o filho nasceu, eles já não estavam mais juntos. Com isso, o casal acabou iniciando uma desgastante batalha judicial para decidir quem ficaria com a guarda dessa criança, e Johnny acabou perdendo. Em meio a tudo isso, Johnny buscava no motociclismo a inspiração para escrever seus poemas e reflexões. Ele possuía uma Triumph que ele adorava, mas em um desses rolês, Lewis estava pilotando perto de 29 Palms, quando acabou sofrendo um acidente sério, onde ele bateu forte a cabeça, lhe causando um traumatismo craniano. Sem querer dar muitos detalhes do acidente para seus pais, Johnny recusou o tratamento e disse para o pai que estava bem e que queria ir embora. Os médicos o liberaram. Isso acabou sendo o início de uma cadeia de eventos trágicos. Após o grave acidente e sem os devidos tratamentos, Johnny acabou voltando para a casa dos pais, mas ele voltou diferente. A família de Johnny percebeu que ele havia mudado. De uma pessoa calma, agora ele era agitado. De uma pessoa dócil, agora ele passou a ter episódios violentos. Conversas vagas e sem sentido também passaram a acontecer, aliado a uma ultra sensibilidade à luz, fazendo com que Johnny do nada saísse apagando as luzes da casa, inclusive chegando a desligar os disjuntores. Agora prestem atenção na quantidade de crimes que Johnny Lewis cometeu em pouquíssimo espaço de tempo e coincidentemente após o acidente, já que Johnny nunca havia sequer ido para uma delegacia anteriormente. Seria algo fácil de presumir que Johnny Lewis estaria viciado em drogas, mas não era o caso. Havia algo de muito errado acontecendo na cabeça dele, mas para as autoridades ele era apenas um viciado. Então Lewis era sempre enviado para o presídio comum ou para clínicas de reabilitação de drogados. Mas claro que não funcionava, porque não era esse o problema. Para piorar, em um surto dentro da prisão, Johnny bateu repetidas vezes sua cabeça contra a parede, mais dano ao cérebro. Outra vez, em dor e agonia, ele se jogou de uma altura de 2 andares também dentro da prisão, outra lesão não curada. E para completar, ele tentou se suicidar entrando no mar, onde se afogou e foi resgatado por um salva-vidas. Bom, e mais uma lesão se levar em conta que a falta de oxigênio no cérebro pode trazer consequências terríveis, ainda mais em alguém que já tinha 2 traumatismos constatados. Muita gente apontou o dedo para os pais de Johnny, ainda mais por serem da cientologia, mas isso também não foi verdade. O pai de Johnny, Michael, tentou agendar várias vezes ressonâncias para o filho, mas Johnny não deixava ninguém cuidar dele. Chegou ao ponto dele não deixar ninguém ao menos tocar nele. Ele estava muito mal e com isso acabou causando uma tragédia inimaginável. Em 21 de setembro de 2012, Johnny Lewis deixou a prisão e, dizendo estar melhor e que precisava apenas de um pouco de paz, convenceu seus pais a deixá-lo voltar para a Vila dos Escritores. Miss Cat, como havia conhecido Lewis anos antes, o recebeu de braços abertos, mas infelizmente ela não sabia que aquele não era mais o mesmo Johnny de anos atrás. Lembram da sensibilidade à luz de Lewis? Pois é, segundo testemunhas, ele havia tido uma discussão com Miss Cat por estar desligando os disjuntores da casa, e ela acabou o ameaçando de expulsão. Na manhã de 26 de setembro de 2012, a campainha de Dan Blackburn tocou.
Olá, sou o John, seu novo vizinho. Dan, surpreso por ver Johnny na sua porta, sem camisa, de calça jeans e completamente suado, apenas respondeu: prazer, John. Os dois se encararam por um tempo e Johnny do nada virou e foi embora. Dan Blackburn era um ex-jornalista da NBC, vizinho de Miss Cat há anos, e tinha do lado de fora um pintor trabalhando na sua casa. Foi então que de repente Dan ouviu um grito, que era sua esposa. Ela apontava para a janela. Lá estava Johnny espancando o pintor, que já tinha o rosto todo ensanguentado. Dan correu para ajudar, mas ao tentar segurar Johnny, levou um soco no rosto. Dan, com a ajuda da esposa, pegou uma cadeira, com a qual ele golpeou com força a cabeça de Johnny Lewis. Ele caiu e ficou tonto. Dan aproveitou para levantar o pintor e correram para dentro de casa. Mas como num filme de terror, Johnny colocou o braço entre a porta e mesmo com os três forçando a porta contra o braço dele, ele não desistia. Precisaram de 4 pancadas para ele se desequilibrar e eles trancaram a porta e ligaram para a polícia. Olhando Johnny pela janela, Dan conta que ele parecia ter uma força sobre-humana e que pulou uma cerca alta em um único salto. Passou poucos minutos até que a polícia chegasse e assim se depararam na frente da casa de Miss Cat com o corpo de Johnny Lewis. Ele havia caído do telhado da casa, mais uma vez de cabeça, mas dessa vez sua cabeça simplesmente abriu no meio. Uma cena terrível, mas não tão terrível quanto o que os policiais iriam encontrar dentro da casa. Ao subirem as escadas, os policiais foram encontrando marcas de sangue no chão e nas paredes. E ao entrarem no quarto de Johnny, no banheiro do seu quarto estava o gatinho de Miss Cat morto. Não somente isso, ele estava desmembrado. Ao lado dele tinha uma marreta ensanguentada. Ao verem aquela cena bizarra, os policiais sentiram um frio na espinha e correram para tentar encontrar a única pessoa que estava na casa, a Miss Cat. Quando entraram no quarto principal, encontraram uma cena ainda pior. Vou evitar maiores detalhes, mas foi terrível o que Johnny fez com aquela pobre senhora. Foi um ataque tão brutal que somente alguém com muito ódio ou completamente fora de si poderia fazer algo tão terrível. Os policiais não acreditavam como todos aqueles ataques foram feitos por um cara tão magro e que aparentava ser muito frágil. Mas como Dan Blackburn disse, Lewis parecia ter uma força sobrenatural. Tudo isso com um olhar assustadoramente vazio e sem emoções. A mídia americana foi à loucura. Logo, vários canais e páginas passaram a relatar que Johnny teve um surto graças ao alto consumo de drogas e álcool, e que ele havia simplesmente pirado. Porém, esse é o problema quando as pessoas saem repercutindo notícias sem esperar os laudos médicos e policiais. E quando eles saíram, algumas coisas foram esclarecidas. Primeiro é que Johnny não havia usado nada, nem drogas nem álcool. E isso bate com o que todos os amigos, inclusive o ex-advogado, disseram, que ele não usava nada. Outra coisa é que Johnny possuía várias lesões no crânio, mas ficou impossível de separar o que foi graças à queda final do que foi feito na época do acidente ou da prisão. Outra coisa que foi esclarecida é que, diferente do que disseram, ele não se jogou lá de cima. Ele deve ter escalado até o telhado e escorregou e caiu. Ele possuía também marcas de estrangulamento, o que indicava que Miss Cat tentou se defender até o último minuto. Segundo o pai de Johnny, Michael Lewis, os surtos e a mudança brusca de comportamento foi devido ao acidente e às lesões mal curadas. Quem corrobora com essas informações eram seus amigos, que diziam que Johnny havia se tornado outra pessoa. Parte do elenco dos Filhos da Anarquia também lamentaram o caso, mas o elenco principal ficaram em silêncio no que foi descrito por um insider
como um voto de silêncio planejado por Kurt Sutter. Ele não queria levar esse problema para o seriado. Quem também lamentou foi a Katy Perry no Twitter, porém ela apagou rápido o tweet, talvez por medo do cancelamento. Foi um caso muito chocante e trágico, mas que não sai da minha cabeça que tudo isso poderia ter sido evitado se o sistema de saúde americano não fosse tão falho, e se o sistema judiciário não tivesse simplesmente obrigado Johnny a ficar em uma ala médica para maiores exames e não em uma cela comum. Hoje já existem vários estudos alarmantes sobre centenas de casos violentos envolvendo pessoas que anteriormente sofreram de traumatismos cranianos, como no livro Mindstorms, do neurologista e especialista de casos de traumatismos cranianos, Dr. John W. Campbell, que cita no livro o seguinte: o comportamento violento associado ao traumatismo craniano pode levar as pessoas a episódios violentos e levá-los inclusive à prisão. A sensibilidade à luz também é um sintoma muito conhecido pelos médicos como relacionado a esse tipo de problema. Porém, ou ele nunca foi relatado por Johnny e seus familiares, ou ninguém deu a mínima. Então, para você, meu amigo que está assistindo, se você já sofreu uma queda forte com pancadas na cabeça, pelo amor de Deus, faça uma boa ressonância para se assegurar que está tudo bem. É algo silencioso e mortal. Esse roteiro ficou enorme porque eu queria algo mais detalhado do que apenas chamar o cara de viciado e maluco e não mostrar para vocês um outro lado do que também pode ter acontecido. Agora o que eu espero são suas opiniões sobre esse caso complexo. Queria indicar também esse vídeo do canal do Pinheiro. Vai estar na descrição e mostra mais um caso de trauma e que não foi levado a sério e acabou resultando em outra tragédia. I don't know. You told the officer just a few minutes ago that somebody hit you. Do you remember who hit you? I don't know. Pessoal, os salves estão passando aí na tela, porque são muitos. Graças a Deus, e eu agradeço demais a todos vocês pela interação. Pode pedir salve que a gente manda. Quero agradecer também aos membros do canal e dar boas-vindas ao novo membro, Arley Jimenez Viegas, logo no nível topzera. Aí sim, muito obrigado de coração a todos os membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. Então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.